Boa tarde. Boa tarde para você, meus cheirosos e minhas cheirosas. Que Só um minuto, toca pra nós, por favor. Lá vai ele trocar as coisas. Isso. Pronto. Agora sim. Estamos todos ouvindo? Alô, câmbio, breco. Alô, som. 1, 2, 3, teste, som, alô, som. Deu. Agora faz de novo boa tarde, porque cortou, né? Para. Vai, começa. Para, Bruno, vai, não perde tempo. Ô, Gabi, já vamos começar com uma pergunta bem interessante que Opa. me chamou a atenção aqui, tá? Adoro. Como iniciar a fala sobre sexo com uma criança de 9 anos que já menstruou? Né, que se já menstruou, já... É a pergunta aqui de uma mãe pra você. Então, geralmente os pais não estão nem preparados para essa questão da primeira menstruação, que é a menarca que a gente chama, né? E é um momento muito importante na vida de toda menina. E eu já aproveito, assim, a oportunidade para dizer que, por mais que seja um avanço, né? Nós temos que entender que a maioria das pessoas usa esse termo como, agora ficou mocinha, né? Não é algo que deva ser anunciado, assim, por exemplo, entre a família. Botar no grupo da família. É um tipo de coisa, assim, que eu tenho lido bastante sobre isso. O público adolescente é um público que eu sempre gostei de trabalhar e agora está surgindo muitos convites para falar para essa galera. Ontem, inclusive, atendi uma mãe que gostaria de entender como conversar melhor, né? Como entender melhor esse assunto para falar com o seu filho. Então, nós temos que entender que é uma fase super delicada da vida da menina. E com 9 anos, digamos que a teoria ela nos ensina que a partir de 10 a gente deve estabelecer esse diálogo, né? Ou seja, fez 10 anos, é obrigado esse assunto sexualidade acontecer, os pais querendo ou não. No caso de 9, como ela já menstrua, eu acredito que o básico sempre vai ser o ideal, né? Você orientar que o nosso útero, né, ele faz essa limpeza mensalmente, que essa menina vai menstruar, né, e que todos os meses isso vai acontecer, que pode ter dor de cabeça, enfim, explicar os sinais e sintomas que acontecem. Há um grande erro por parte dos pais de já, te prepara que agora vai começar a pior fase da tua vida, né? E aí colocar um peso sobre esse momento. A gente tem que entender que a nossa vida como mulher já tem muitos desafios e colocar um peso tão grande sobre um assunto que faz parte da vida de toda mulher e querendo ou não vai acontecer, né? Então, tentar tratar esse momento de uma forma mais leve, mais tranquila, orientando o que está acontecendo. E, claro, né, tem 9 anos super inocente e tem 9 anos, né, que a gente já sabe que é super ligeiro ou ligeira, né? Então, ainda ontem no consultório, eu fomentava muito sobre isso com a mãe, dizendo, olha, cada mãe conhece o filho. Então, eu não posso dizer pro teu filho que, com 14 anos ele age assim, ele pensa assim, eu posso te falar o que a teoria fala. Mas a teoria ela é engessada. A teoria é um livro, é um e-book, é algo, né, um documento colocado em algum lugar, mas é algo engessado. E cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de ver. Então, desde muito cedo, como essa mãe lidou com a sexualidade, bem provável que é como essa menina está enxergando agora, menstruando, né? Às vezes já esperava por isso ou não, enfim. A idade de 9 anos é bem novinha, né? Pra essa questão da... Eu queria te perguntar, se for uma criança assim, 9 anos inocente, trata só a parte física? Trata só a parte dor, física, limpar, sim. Orientações básicas. É muito triste tu ouvir de algumas meninas adolescentes, como eu atendi, que tiveram que ficar usando durante meses toalha, porque não tinha essa intimidade com a mãe também, de uma certa forma, não se colocou à disposição. E aí tudo isso é muito triste, né? Porque nós temos que entender que a sexualidade faz parte da vida de todo mundo. Então, criar esse vínculo é muito importante e observar o seu filho, né? Se o seu filho está já necessitando de informações, trabalhe com a informação. Se você percebe que ainda não é o momento, não trabalhe. Mas o mais importante de tudo, como pais e mães aí, a gente tem que estar sempre muito próximos dos nossos filhos, sermos amigos, né? Trabalhar essa amizade, porque não adianta. Você, na adolescência, como muitos, né, já aconteceu no consultório, o filho tá lá com 16 anos, eu chamo ele pra conversar todo dia, ele não me conta nada. Tipo assim, tu não construiu essa amizade. Eu não posso... De uma hora pra outra, não tem como, eu não posso chegar pro Nini e dizer, aí, Nini, tá transando todo dia? O Nini vai dizer, o que tu tem a ver com isso? Né? Ainda a gente se conhece, né? Sim. Aí eu lavo a mão e vou dormir. Mas isso é intimidade, né? Isso é intimidade. Intimidade é uma bosta. Mas, enfim, né? É um tipo de pergunta muito pessoal, muito íntima, para que se não foi criado, né, esse caminho de amizade, não é porque é seu filho que é obrigado a te contar as coisas.
Então, nessa idade de 9 anos, eu deixo um alerta para os pais. Quando os pais começam a perceber, né, que a menina tem aí os seus 8, 9 anos e começou a apresentar um pouquinho de seio, começou já a apresentar pelos pubianos, você começou a perceber um desenvolvimento que é para acontecer na faixa etária acima de 10, 11 anos, porque 9 anos é precoce. Então, nesse caso, você pode consultar o pediatra e o pediatra vai te encaminhar muitas vezes para o endócrino para retardar esse momento. Tem algumas coisas que podem ser feitas para que essa menina não menstrue nessa idade. Nesse caso já aconteceu. Mas é bem importante os pais saberem que há essa possibilidade para que muitas vezes possa, né, retardar um pouquinho para que não seja tão cedo. Mas ela menstruou a primeira vez, já pode engravidar? Já. Já pode? Já Com pode. 9 anos? Eu fiz uma... Mas o organismo está preparado já? Óbvio que não. Não. Esse é o problema, né? Nós temos aí um útero que está propício, né? Mas nós não temos a maturidade desse corpo. Eu fiz o parto de uma menina de 11 anos uma vez e, meu Deus, é uma judiação, né? Porque o corpo, ele recebe um choque, né? Ele, literalmente, falando hormonalmente, fisicamente, e nem se fala mentalmente, né? Psicologicamente, eu fiz parto já de 16, 15, que já eram, né, com uma idade um pouco maior e já não estavam preparadas, quem dirá, tão jovem assim, né? Então, a gente tem que entender que esses diálogos, principalmente, aconteceu a menstruação, você percebe que seu filho é inocente, vá trabalhando de acordo com seu filho. Conheça seu filho. Eu sei, eu falo sempre no consultório, eu sei que a correria é grande, eu também passo por isso, eu também tenho um de 12. E eu sei, assim, que a gente trabalha muito, né, faz muita coisa, mas se a gente não priorizá-los, a gente pode perdê-los. Então, isso é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Enquanto a gente tem filho. Eu fico imaginando se uma pessoa adulta, né? 20, 30 anos, já passa um trabalho para gerar e parir uma criança. Imagina uma criança parindo outra. Né? Uma criança parindo outra, literalmente. Aí, nesse caso, são os avós que cuidam, mas enfim, assim, né? É muito difícil. Eu já vi, assim, presenciei realidades muito complicadas. Então, se a gente pode, de alguma forma, né, trabalhar com orientação, se aproximar dos nossos filhos, se colocar à disposição, não ser amigo, né, só por ser, né, mas ser amigo de verdade, aquele que se importa, que está ali. E os adolescentes que estão aí nos ouvindo, né, eu sei que na sua cabeça é muito difícil entender isso, porque eu fui adolescente não faz tanto tempo, eu me sinto, assim, uma eterna adolescente. Mas, quando seu pai te repreende, quando ele briga, quando ele proíbe, ele está fazendo isso porque ele te ama. E, ao mesmo tempo, quando ele se aproxima, que ele quer conversar, e na cabeça parece que não entende. Se a minha mãe me ama, ela não pode brigar comigo. A gente tem, né, na adolescência, esse misto, assim, de emoção. Então, a gente tem que entender que me ama tanto que está me corrigindo. E lá na frente eu vou entender. Porque hoje, como mãe, muitas, mas muitas atitudes da minha mãe eu entendo perfeitamente e eu, como mãe, faria até pior. Hoje eu acho, assim, na época, meu Deus, eu achava que ela era a maior bruxa do universo por não deixar eu ir em tal lugar. Hoje, como mãe de um adolescente, eu não deixaria mais nem ela estar perto. Quem dirá, né? Então, assim, a gente tem que entender que cada vez que os nossos pais tomam determinadas atitudes, é muito importante a gente tentar pensar, né? Poxa, eu nunca vou conseguir entender agora, na idade que eu tenho, o porquê disso. Mas lá na frente eu tenho certeza que foi pro meu bem, né? Bom, Gabi, a próxima pergunta, essa aqui é boa. Essa aqui eu quero ver o que tu vai responder. Ela disse que o marido não demonstra muita reação durante o ato em si. Ela disse que parece um boneco. Que ele não diz que tá bom, não diz que tá ruim. E aí? A pessoa, é normal a pessoa, assim, não fala nem o ai, nem o ui, nem nada? Então, eu peguei no consultório algo bem parecido essa semana. A semana não, final da semana passada. E por incrível que pareça, a mulher trouxe essa demanda. Vai ver esse rapaz trabalha na rede, né? De manequim. Ai, Nini, fecha a boca, Nini. Então, olha só, o Nini me desconcentra com essas palhaçadas dele, não dá? E ainda tem coragem de rir, ainda ficar rindo ainda. Seu coisa. Nem sendo pai se ajeitou, né? Mas, meu Deus do céu. Não, isso aí já tinha. Quem sabe do futuro. Só uma reza braba. Só uma reza braba. Então, eu peguei isso no consultório recentemente. A mulher trouxe essa demanda, né? De que o homem era assim, assado, que ela estava muito satisfeita. E achou, assim, que ele tinha outra que não gostava mais. Aí passa 1 milhão de coisas na cabeça da mulher. E principalmente sempre relacionado que eu não sou atraente, né? A gente carrega essa culpa do universo, né? Eu não sei onde é que isso começou e se eu soubesse eu queria lá dar um tabefe em quem começou com tudo isso, né? Mas enfim. A gente tem que entender que se tratando de outra pessoa e se tratando do assunto sexualidade, muitas, mas muitas vezes, e foi o que aconteceu nesse caso,
Ele falou pra mim que em outros relacionamentos que ele teve, cada vez que ele tentava, né, falar, né, ah, gostosa, nananã, ele era boicotado. Cala a boca, eu não quero que tu fale nada. E aí se relacionava com outra pessoa, era um outro tipo de abordagem, né? Então, assim, ou seja, muitas vezes a forma como a pessoa está é relacionada à forma como ela viveu outros relacionamentos. Ou até mesmo neste relacionamento que a pessoa está.